Olá, meu nome é Manuel Camassa, eu sou um numismata de origem e um colecionador compulsivo de todos os materiais dos quais me agradam, cédulas, moedas e inclusive material político, que venho armazenando e juntando e montando esse acervo há mais de 50 anos. Tudo se inicia com uma urna, como a temos aqui, dos anos 50, e culmina com a diplomação do candidato. Depois que ele exaustivamente patrocinou sua campanha. Então nós temos aqui figuras ilustríssimas, como por exemplo Getúlio Vargas, que comandou a política brasileira durante décadas. Nós temos desde busto de bronze, bonecos, pins, broches, literatura, fotografias. Depois temos aqui Jânio Quadros, que foi uma figura importantíssima para o Brasil, também com um acervo muito rico, com muitas coisas, muitos objetos curiosos que eram dados aos eleitores, como pode ser observado aqui. Copo, abano, caixas de fósforo e muitos outros materiais. Figuras ilustres, como por exemplo o brigadeiro Eduardo Gomes, que foi candidato a presidente. Era um homem bonito, que tinha muitas correligionárias, que inclusive nas reuniões do partido servia um docinho que era chamado de brigadeiro. E por causa do brigadeiro Eduardo Gomes, nós temos a origem do nosso nome brigadeiro. Depois passamos aqui por Juscelino, que temos inclusive talher de seu uso pessoal. Plínio Salgado, Adhemar de Barros, Paulo Maluf, e nomes importantes, como Tancredo Neves, que lamentavelmente não chegou a assumir a presidência do Brasil, e que temos inclusive uma cópia de sua certidão de óbito, como alguns brindes que foram oferecidos quando de sua candidatura. Os brindes são os mais variados possíveis. Pode ser um cinzeiro de metal, como esse de Juscelino, pode ser uma xícara, como a de Carlos Lacerda, pode ser um broche, um distintivo, e um material muito curioso é o dinheiro eleitoral. Esse dinheiro funcionava para arrecadar dinheiro para o partido e para o candidato. O eleitor contribuía com a importância que está inscrita na cédula e ela ficava na sua posse. Nós temos um exemplo aqui muito interessante, que é um eleitor que contribuiu para a eleição de Plínio Salgado em 1950 com nada mais, nada menos do que 5.000 cruzeiros. Era uma quantia tão alta que Plínio Salgado autografou a folha de cédulas e deu ao eleitor. Os brindes não tinham limite na imaginação das pessoas que patrocinavam. Podia ser um boné, podia ser uma camiseta, podia ser um disco. Aliás, muito curioso,
é esse tipo de disco que está inserido na fotografia de Jânio Quadros. Pentes, porta-títulos, porta-moedas, isqueiros, enfim, tudo que você possa imaginar, desde uma flanela de limpar o automóvel até uma escova de dente. Outras curiosidades são os títulos eleitorais antigos. Nós temos aqui de diversas épocas, inclusive um de uma mulher que simboliza o primeiro voto da mulher em 1934. E as curiosidades não param por aí. Nós temos, por exemplo, um lápis com a figura do Ulisses Guimarães. As identificações e documentação das pessoas que tomavam conta das urnas eleitorais e participavam das eleições. E muitas outras curiosidades como, por exemplo, esse raro postal de Luz de Fuego representando o Partido Naturalista Brasileiro. É claro que nós não podíamos deixar de lado o PT, representado pelo Lula, cuja primeira eleição ele me brindou um folheto autografado por ele e na sequência me mandou uma fotografia com a esposa. Cujo acervo mantém muitos objetos do nosso atual presidente. Outras curiosidades que mostravam que os marqueteiros da época não tinham limites era, por exemplo, se aproveitar da Copa do Mundo para fazer uma propaganda eleitoral. Ou mesmo utilizar batons para dar de brinde às mulheres. As canetas e os lápis eram itens obrigatórios nas campanhas políticas. Não devendo nos esquecer dos mais recentes adesivos e panfletos que funcionam até hoje. O acervo é muito grande. Então, a nossa ideia seria, numa sequência, dividi-los por partes. Ou seja, por personagens, dos quais alguns não haveria um tempo limitado para se comentar, dada a sua vasta biografia, como outros itens muito interessantes que abrangeriam candidatos que não foram mencionados.